Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é Fábio, o fundador da Fraternidade Filhos da Misericórdia, e eu desejo a todos vocês a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, a coragem e o destemor do coração de São José. Meus irmãos, nós estamos no mês de agosto, um mês maravilhoso para nós, um mês de meditarmos sobre as vocações. A vocação nada mais é do que um chamado de Deus para dar condições ao homem de se santificar, de se oferecer, de sair de si. Então é muito importante que o homem não deixe morrer o chamado do Senhor em seus corações, porque é justamente o que vai dar a ele dignidade. Dignidade de ter tanta virtude que o Espírito Santo faz soprar no coração humano. Então a cada semana nós iremos meditar sobre uma das vocações. Nessa primeira, sobre a vocação dos sacerdotes, em vista de amanhã ser o Dia dos Pais e de nessa semana meditarmos sobre santos padres, como hoje São Domingos Gusmão e também São João Maria Vianney. A cada semana, então, meditamos sobre as outras vocações. Na segunda semana, sobre os leigos. Na terceira semana, em união com a Igreja, meditaremos sobre a vida religiosa. Na quarta semana, nós iremos meditar sobre a vida da família, que é o berço de todas as vocações. E na última, iremos meditar sobre as consagrações especiais. Então, estão aí as 4 vocações: sacerdotes, religiosos, leigos e leigos consagrados. Bom, meus irmãos, hoje queria homenagear os sacerdotes, né? Homenagear, primeiramente, o nosso diretor espiritual, Frei Lion, e nossos párocos, Padre Marcelino e Padre Vicente. Também queria homenagear todos os sacerdotes que nos ajudam tanto em nossa missão, como o Frei Rafael e também como o nosso querido e amado Padre Ramos. Deus o abençoe, muita saudade de você. Também queremos agradecer ao Frei Alexandre, que sempre é solícito para conosco, e o Padre Ricardo Nascimento. Quero agradecer também a todos os padres que tocaram a minha vida. Então, ao Padre Alfredo, que me batizou, Padre Natal, que me deu a primeira comunhão, Padre Ney Nelson, que me deu o crisma e também foi um grande amigo que me ajudou sempre, me ajuda sempre, rezando por mim. Também queria agradecer a todos os sacerdotes que me atenderam confissões, que celebraram os casamentos dos meus amigos, também aqueles que me exortaram bastante nas pregações, como Frei Josué, Padre Fábio de Melo, Padre Paulo Ricardo, Dom Henrique, que eu amo, né, ver seus vídeos, né? Então fico órfão de um cuidado tão terno. Dom Aparecido, Monsenhor Marconi, também o nosso querido, né, Dom Sérgio. Deus abençoe a todos. Papa Francisco, que foi quem lançou na Fraternidade o carisma na Jornada Mundial da Juventude no ano de 2013 e alimentou em todos esses anos o nosso carisma por meio das catequeses e também suas exortações. E todos os sacerdotes que são tão caros a nós, como o nosso Papa Emérito, Papa Bento, né? O Ratzinger, todos os formadores, santos doutores, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nossos patronos também, né? Nosso patrono temos um sacerdote, que é São João Paulo II, nosso patrono e intercessor. Muito obrigado a todos. Se eu for enumerar aqui, eu não vou conseguir, né? Então, hoje, em homenagem a vocês, eu gostaria de pedir a Deus que os preserve, que os mantenha firmes, porque vocês trazem a nós a santa doutrina, trazem a nós Jesus, e sabemos que, como vocês foram chamados, né, a exercer nessa terra um ofício que é o de Cristo, ou seja, fazer oferta de si, uma oferta completa de si, para nutrir os seus filhos do verdadeiro pão, né, da verdadeira bebida, eu quero agradecer a vocês, né?
e dizer que é muito importante. Lendo um texto do Padre Antônio Vieira a respeito de Santo Antônio, que é o Sermão de Santo Antônio, é um texto de domínio público, tem 20 páginas, mas eu não vou ler todas, né? Vou separar aqui algumas partes que muito me tocam e falam sobre a necessidade de que a igreja tenha, os homens tenham, os sacerdotes para orientar a nossa razão, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de se doar. Então, a vocês, meus irmãos sacerdotes, e a vocês, amigos seminaristas que estão rumando para essa vocação, e a vocês, homens, que também são chamados, né? Aí na sua casa, onde você estiver, a essa vocação, escutem bem essa pregação, como ela é importante, como é importante que tenhamos santos sacerdotes, como o próprio Santo Antônio, doutor da Igreja. Assim nos diz: Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-se sal da terra porque quer que se faça na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm o ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se deixa salgar. Ou é porque o sol não salga e os padres não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina, não se lhe dão e não querem receber. Ou é porque o sal não salga e os santos sacerdotes dizem uma coisa e fazem outra, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem, ou fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os santos padres pregam a si e não a Cristo. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir a Cristo, servem aos seus apetites. Tudo isso é verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que o sal não salgue ou a terra não se deixe salgar, que se há de fazer? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo disse logo: se o sal perder a substância e a virtude, e o padre faltar à doutrina e ao exemplo, o que se há de fazer é lançá-lo fora como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atreverá a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo a não pronunciar? Assim, como não há quem seja mais digno de reverência e de ser posto sobre a cabeça que o pregador que ensina e faz o que se deve, assim é merecedor de todo desprezo e de ser metido debaixo dos pés, o que com a palavra ou com a vida pregar o contrário. Isso é o que se deve fazer ao sal que não salga, e à terra que não se deixa salgar. O que se há de fazer? A este ponto, não resolveu Cristo nosso Senhor no Evangelho, mas temos sobre ele a resolução do nosso grande português Santo Antônio, que hoje celebramos, e com a mais galharda e gloriosa resolução que nenhum santo tomou. Pregava Santo Antônio em Itália, na cidade de Arrimino, contra os hereges, que nela eram muitos, e como erros de entendimento são dificultosos de arrancar, não só não fazia fruto santo, mas chegou o povo a se levantar contra ele e faltou pouco para que não lhe tirassem a vida. Que faria nesse caso o ânimo generoso do grande Antônio? Sacudiria o pó dos sapatos, como Cristo aconselha em outro lugar? Mas Antônio, com os pés descalços, não podia fazer essa protestação. E uns pés a que não pegou nada da terra não tinha que sacudir. Que faria logo? Retirar-se-ia, calar-se-ia, dissimularia, daria tempo ao tempo? Isso ensinaria, porventura, a prudência ou a covardia humana. Mas o zelo da glória divina que ardia naquele peito não se rendeu a semelhantes partidos. Pois que fez? Mudou somente o púlpito e o auditório.
mas não desistiu da doutrina. Deixa as praças, vai-se às praias. Deixa a terra, vai-se ao mar. E começa a dizer em altas vozes: já que não me querem ouvir os homens, ouçam-me os peixes. Ó maravilhas do Altíssimo, ó poderes que criou o mar e a terra. Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes, os grandes, os maiores, os pequenos, e posto todos que sua ordem, com as cabeças de fora da água, Antônio pregava, e eles ouviam. Isso posto quero hoje, a imitação de Santo Antônio, voltar-me da terra para o mar. E já que os homens não aproveitam, pregarei aos peixes. O mar está tão perto que bem me ouvirão. Os demais podem deixar o sermão, porque não é para eles. Então, assim começou Santo Antônio a pregar aos peixes. Haveis de saber, irmãos peixes, que o sal, filho do mar como vós, tem duas propriedades, as quais em vós mesmos se experimentam: conservar o são e preservá-lo, para que não se corrompa. Estas mesmas propriedades tinham as pregações do vosso pregador Santo Antônio, como também as deve ter as de todos os pregadores. Uma é louvar o bem, outra repreender o mal. Louvar o bem para o conservar e repreender o mal para preservar dele. Começando então pelos vossos louvores, irmãos peixes, bem vos pudera eu dizer que entre todas as criaturas viventes e sensitivas, vós foram as primeiras que Deus criou, antes mesmo dos homens. Vindo, pois, irmãos, as vossas virtudes, que são as que só podem dar o verdadeiro louvor, a primeira que se me oferece aos olhos hoje é aquela obediência com que são chamados. Acudiste todos pela honra do vosso Criador e Senhor, e aquela ordem, quietação e atenção com que ouvistes a palavra de Deus da boca do seu servo Santo Antônio. Ó grande louvor verdadeiramente para os peixes, e grande afronta e confusão para os homens. Os homens, perseguindo a Antônio, querendo-o lançar da terra e ainda do mundo, se pudessem, porque lhes repreendia seus vícios, porque não lhes conformava a sua vontade ou conceder com seus erros, e no mesmo tempo os peixes, em inumerável concurso, acudindo à sua voz, atentos e suspensos às suas palavras, escutando com silêncio e com sinais de admiração e assenso, como se tivessem entendimento, o que não entendiam. Quem olhasse nesse passo para o mar e para a terra, e visse na terra os homens tão furiosos e obstinados, e no mar os peixes tão quietos e tão devotos, o que haviam de dizer? Poderia cuidar que os peixes irracionais se tinham convertido em homens, e os homens não em peixes, mas em feras. Aos homens Deus deu o uso da razão, e não aos peixes. Mas, neste caso, os homens tinham a razão sem o uso, e os peixes o uso sem a razão. Vede, peixes, quão grande bem é estar longe dos homens. Perguntando o grande filósofo qual era a melhor terra do mundo, respondeu que a mais deserta, porque tinha os homens mais longe. Se isso vos pregou também Santo Antônio, e foi este um dos benefícios de que vos exortou a dar graças ao Criador. Bem vos pudera alegar consigo que quanto mais buscava a Deus, tanto mais fugia dos homens. Para fugir dos homens, Santo Antônio deixou a casa de seus pais, se recolheu a uma religião que professasse perpétua clausura. Assim, também não são vós, homens chamados ao sacerdócio? E porque nem aqui o deixavam, ele tinha deixado primeiro Lisboa, depois Coimbra e finalmente Portugal. Para fugir e se esconder dos homens, mudou o hábito, mudou o nome e até a si mesmo se mudou, ocultando sua grande sabedoria debaixo da opinião de idiota, com que não fosse conhecido nem buscado, antes deixado de todos, como lhe sucedeu
com seus próprios irmãos no capítulo geral de Assis. Os homens, meus irmãos, tornam-se arrogantes, soberbos, tornam-se como Deus. E quem se toma como Deus sempre fica de baixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar Santo Antônio. Duas coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham, o saber e o poder. Caifás roncava de saber, Pilatos roncava de poder, e ambos contra o Senhor. Mas o fiel servo de Cristo, Antônio, tanto tendo saber, como já vos disse, e tanto poder, como vós mesmos experimentastes, ninguém houve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado de amor. Assim, louvai a Deus, vós que distinguis em tantas espécies. Louvai a Deus, que vos vestiu de tamanha variedade e formosura. Louvai a Deus, que vos habitou de todos os instrumentos necessários à vida. Louvai a Deus, que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus, que vindo a este mundo viveu entre vós, e chamou para si aqueles que convosco e de vos viviam. Louvai a Deus, que vos sustenta. Louvai a Deus, que vos conserva. Louvai a Deus, que vos multiplica. Louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para o qual Deus vos criou. E assim, como nos princípios vos deu a benção, vos-la dê também agora. Amém. Mas só não posso prometer a vocês, peixes, a graça e a glória, porque estas cabem aos homens, que eles escutem, como vós. 22 pescadores destes, que se achavam acaso ouvindo o sermão de Santo Antônio e as palavras do santo, se fizeram tremer, a todos de sorte que todos tremendo se lançaram aos seus pés. Confessaram seus furtos todos, tremendo, resistiram o que podiam. Que é isto o que faz tremer neste pecado que nos outros? Todos, enfim, mudaram de vida e de ofício e se emendaram. Quero acabar esse discurso dos louvores e virtudes dos peixes com um, que não sei se foi ouvinte de Santo Antônio e aprendeu dele a pregar. Ou seja, quero terminar esse discurso dizendo a vós, sacerdotes, não desanime do vosso púlpito, porque por mais que os prestes tenham recebido essa pregação e estavam atentos a essa pregação, a glória e a graça é reservada aos homens, e este é o púlpito que o Senhor elegeu para vós. Portanto, louvado seja o vosso ofício, o vosso sacerdócio, o vosso sacrifício. Louvado sejam os homens que têm um coração tão aberto, tão largo ao amor de Deus, que são chamados ao sacerdócio. Deus os abençoe e Deus os fortaleça. A todos que se sentiram chamados, se entreguem ao amor do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.